Ok, próximo tópico então é relações entre modelos e associações de dados. Vou copiar isso aqui, vou trazer aqui para ele, né? Agora me explique sobre isso aqui. O SQL Alchemy fornece ferramentas para definir relações entre seus modelos de dados. As relações permitem que você represente as relações entre as entidades em seu banco de dados. Ok. Quais são os tipos de relação, né? Tem o um para um, tem o um para muitos e tem o muitos para muitos, tá? Um para um, uma entidade está relacionada com uma única entidade em outra tabela, né? Tipo, pessoa e pessoa física, relacionamento um para um. Pessoa e pessoa jurídica, relacionamento um para um, tá? Um para muitos, uma tabela possui muitos registros em outra tabela, né? Então, pessoa e pessoa endereço, tá? Um para muitos, uma pessoa pode ter vários endereços, né? Pessoa e pessoa contato. Para muitos também, uma pessoa pode ter vários contatos, beleza? Muitos para muitos. Aí várias entidades em uma tabela estão relacionadas a várias entidades em outra tabela, né? Digamos que você tenha a tabela empresa e a tabela contrato. Então, uma empresa pode pertencer a vários contratos e um contrato pode pertencer a várias empresas. É um relacionamento muitos para muitos, tá? Normalmente no relacionamento desses existe uma tabela de meio, tá? Existe uma tabela empresa-contrato para armazenar as duas chaves primárias e alguns outros campos nessa tabela de meio, tá? Essas então são os tipos de relações que nós podemos ter. Associação de dados. O SQL Alchemy fornece a classe Relationship para definir relações entre os seus modelos. A classe Relationship permite especificar o tipo de relação, a tabela de associação para relações muitos para muitos e outras opções. Ó, veja que nas relações muitos para muitos tem uma tabela de associação, como eu mencionei ali. Tá? Um relacionamento como esse normalmente tem uma tabela de meio. Tá bom? Exemplo de relação um para um. Como é que ele faz aqui? Ó? Eu tenho aqui a classe usuário, nome da tabela, usuários, eu tenho o ID, o nome e o e-mail. E tem uma tabela em endereços. Então aqui ele está imaginando que um usuário tem apenas um endereço. Tá? Como é que acontece? A tabela de endereço tem o ID, né, que é a chave primária. Ela tem o usuário ID, daí ele apenas aponta aqui para o usuário.id, rua e número. Definindo a relação usuário igual relationship, usuário, backref, endereço. Tá? Então essa seria aqui, seria a definição, né, de uma relação um para um, certo? Ele explica aqui embaixo, né? Nesse exemplo, a classe usuário tem uma relação um para um com a classe endereço. A relação é definida usando a propriedade relationship na classe endereço. A propriedade backref na classe usuário especifica o nome da propriedade que será usada para acessar o endereço de um usuário, tá? Agora vamos no exemplo de uma relação um para muitos aqui, ó. Um para muitos, eu tenho novamente a classe usuário. Agora eu tenho a classe pedido, né? Na classe pedido eu tenho o ID também, que é a chave primária. O usuário ID, ele está apontando aqui para o ID do usuário, tá? E aqui na classe pedido eu defino a relação relationship pedido, backref e usuário. É basicamente igual que nós fizemos para o um para um, né? Basicamente a mesma coisa, tá? A mesma explicação ele vai dar aqui embaixo. E no caso de uma relação muitos para muitos, né? Eu tenho aqui a usuário e tenho aqui uma tag, tá? Então, um usuário tem muitas tags, uma tag pode pertencer a muitos usuários, tá? Perceba que em tag aqui eu não estou apontando para o usuário, legal? Eu preciso ter de uma tabela de associação aqui, ó, porque ele está definindo mais aqui embaixo, tá? Nome da tabela, usuário tag. Daí eu vou ter table usuário tag, base.metadata. Quais são as colunas que vinculam os dois ali? O usuário ID, que é a chave primária de usuário, tá? E tag ID, que é a chave primária de tag. Tá? Então, tem uma terceira tabela aqui como meio de campo, eu tenho que apontar com essa tabela de meio de campo, e aí o framework ele vai saber como lidar com essas tabelas quando os dados eles forem inseridos, tá bom? Aí a relationship ela fica aqui como tag, a secundária é o usuário tag, backref o usuário. Isso aqui é que nós criamos então o relacionamento, tá? Bem simples de compreender e de implementar. Ele traz aqui algumas considerações finais e a gente vai compreender melhor, né, quando nós estivermos desenvolvendo o nosso estudo de caso. Vai ser bem simples aqui, mas você vai ver que ele é bem fácil de utilizar.